Aqui é uma simulação aí, né, é, da Wave Step. Então tá aqui, ó. Vou trabalhar em Wave Step. Agora, ó, a gente tem um núcleo aí, né, que é um núcleo de relutância variável, né? Então você vê que ele tá com dentinhos, né? Então cada dentinho desse é um ímã, né? Norte e sul, né? Então ele vai sendo atraído aí por essa sequência de dentinhos aí, né? Quando eu ligo a bobina, os dentes ficam alinhados, né? Com as bobinas, com as relutâncias aí, com a parte alta aí da meu rotor, tá bom? Então a gente dá uma modificada nisso. Aí você vê que ele está girando com um passo bem maior, né? Quer dizer, bem menor, né, do que aqueles 45 graus. Ó. Então, olha, tá indo a 1, 2, essa visão em amarelo aqui é o quanto que ele está se deslocando em ângulo. Ó. Então, um ângulo bem pequenininho, aumentou um pouquinho, aumentou mais um pouco, e por último aí, né? Então, você vê que a, a precisão dele é bem maior do que aqueles que a gente viu, né, no slide passado, que a gente estava trabalhando, né, uma brincadeira aí de 90 graus. Né? Mas não é assim, na prática ele é bem pequenininho, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, vou mostrar um outro aqui. Então, esse aqui é um motor de passo, eles chamam de NEMA 17, né? Então, esse cara aqui é um motor bem robusto, tá bom? Um motor bem robusto. Aqui tá mostrado aqui como é que é o circuito dele, né? Ó. Aqui, ó. Então você vê que ele tem uma interligação. Cada bobina dele ela é interligada pelo meio aqui, ou com um fio preto, né? O black, ou com um fio branco aqui, tá? Normalmente a gente faz alimentação pelo meio aqui, né? Então a gente alimenta positivo no black e positivo aqui no fio branco. E aí, conforme você aterra uma, uma bobina ou outra, ele vai ficar num posicionamento, né? Então, eu aterrei aqui amarelo e ele está só amarelo funcionando. Depois, aterrei a vermelha, então ele só está a bobina vermelha funcionando, e assim por diante, tá? Então, esse cara aqui tem 6 fios, né? Então, eu tenho um motor de passo aqui com 6 fios, né? Então, isso é o tal do Nemo. Então, esse cara é um motor com torque bom, tá? Ele é utilizado, por exemplo, em impressoras laser, né? Impressoras laser normalmente utilizam um motor aí mais parrudo aí com uma potência maior. Tá? Ó, então aqui ele fala que esse motor possui 6 fios conectados, né, a dois enrolamentos divididos. Os fios preto, amarelo e verde fazem parte do primeiro enrolamento, enquanto o vermelho, branco e azul fazem parte do segundo, né, enrolamento. A tensão nominal desse cara aqui é 12 volts, tá? Então pode ter caras com maior tensão, menor tensão. Então a gente, por exemplo, vou mostrar depois o datasheet de um cara que a gente trabalha bem com 5 volts, tá? A corrente dele é de 1,2 amperes quando você trabalha, né, em 4 volts. O ângulo de passo é de 1,8 graus. Então o que acontece? Ó? Esse cara aí, ele tem 1,8 graus cada passo dele. Então, 360 graus. 360 graus. 1,8 é o número de passos é o passo dele, 1,8 graus. Se eu dividir, ó, eu vou precisar de 200 passos, né, para dar uma volta completa. O pessoal costuma chamar esse motor aqui de motor de 200 passos.
Tá? Então, o motor de 200 passos é um motor que para fazer uma rotação completa, 360 graus, eu preciso fazer 200 passos para ele. Tá bom? Então, o ângulo de passo é 1,8. Obviamente, se você trabalhar em meio passo, ele vai ser 0,9 graus. Tá? Então, tem 4 fases. Aí daqui comprimento, tal, ó, 200 passos por revolução, ó, 200 passos por revolução, tá? Temperatura de trabalho. Então, aqui tem um blá 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 aqui do NEMA, né? Então, ó, usado comumente em máquinas CNC, disco rígido, rotulador linear, tal. A gente tem esse 28 BYJ48. Então, é um motor de passo menorzinho, né? Trabalha também com 6 fases, do mesmo jeito aí, tá? Só que ele é menorzinho, tá bom? Esse aqui é o NEMA 17, ó, a cara dele, as dimensões, tal. Beleza. Tá aqui. Este aqui, ó, né, já é a- o datasheet, né, o datasheet desse motor aqui, 28BYJ48. É um motor, um step motor para a gente trabalhar com 5 volts, né? Com 5 volts. Então eu consigo trabalhar, ó, em 5 volts com ele. Ou seja, eu posso ligar esse cara diretamente no Arduino. Qual a primeira coisa que a gente vê? A gente vê o seguinte, né? O eixo dele de rotação, ele é deslocado do centro. Ele é deslocado do centro. Isso quer dizer que ele tem aí uma parte dele aqui, ó. Uma parte dele aqui, ó, é realmente um motor, tá? E a outra parte dele aqui, ó, ele tem um sistema de engrenagem, tá? Provavelmente para aumentar o torque dele, tá? Provavelmente para aumentar o torque dele. E ele tá aqui, ó, né? Conjunto de 6 fios, tá? Então a alimentação dele, ó, 5 volts, 4 fases, razão de variação de velocidade, 1,64. Vou ficar devendo aí para você que se cabra aqui, tá? O torque dele, ó. Torque dele. 600 a 1.200 gramas força vezes centímetro, né? Então, se eu tiver 1 centímetro aí de eixo aí, né, acoplado ao eixo, 1 centímetro, ele consegue suspender aí até 1.200 gramas, né? Então, 1,2 kg. Obviamente, você viu que ele tem duas especificações, a outra especificação é de 600. Para quê? Quando eu uso aí o half step ou então o wave step. O que mais? Bom, aí aqui está a ligação dele, o, as dimensões, é isso. Beleza. Tá ótimo. Ó, aqui é o movimentação aqui, uma animação, né, da full step. Full step. Nessa full step a gente nota o seguinte, né? Então ele deu a carta de diagramas, né? Tem. Então aqui, ó, essa primeira parte aqui tá meio furada aqui, esquece ela, tá? Mas aqui, ó, ele começa com 0 no A, 1 no B, 1 no A' e 0 no belinho. Então sempre é um contrário do outro, né? Você vê que sempre tem duas bobinas ligadas aí, né? Ligou duas bobinas, o som é atraído para elas, tá? Então,
bobina B e a linha. Então ele está nessa posição aqui de menos 45. Né? Vou colocar aqui no aqui, ó, número 1. Né? Depois, na sequência, acontece o quê? Ó? O A continua sendo 0, o B agora vai a 0, aí, obviamente, a linha é 1 e B' é 1 também. Tá? Então, nessa sequência, o quê? Eu tenho a linha e B' ligado. Então, essa aqui é a nossa posição 2. Né? Então, estou aqui, posição 2. Próximo passo, o A vai a 1, o B continua em 0, o A' de 1 ele vai para 0 e o B' permanece em 1. Então eu tenho a bobina A e a bobina B'. A ligado, B' ligado, ó. Então ele está nessa posição aqui, que é a 3. Então, posição 3. Ô, professor, Oi. eu vi que o senhor está fazendo só a parte de funcionamento, direita, esquerda e tal. E para parar o motor, basta desligar que ele para automaticamente ou existe algum, dependendo do motor, existe algum tipo de freio para ele parar mais rápido? Então, você viu que aquele motorzinho pequeno, 28PY lá, ele tem um conjunto de engrenagens, né? Ele tem uma redução para trabalhar o passo dele. Né? Então, ele tem uma reduçãozinha lá. Então, nesse motor que tem a reduçãozinha, o que eu preciso para ele parar? Ele pode ficar simplesmente, vamos supor, eu mantive, né, um passo, por exemplo, eu mantive aqui, ó, o A ligado e o B' ligado. Então ele para na posição 3. Ele para na posição 3. Ele fica ali travado nessa posição. Tá? De outra forma também, esse motor com a redução, se você simplesmente desligar todas as fases, é como se eu desligasse mesmo o meu motor, por conta da redução, né, ele acaba não deixando você retornar, né, para a posição. A não ser que o torque lá no eixo seja muito grande, né? Mas normalmente você tem que, né, forçar bastante o eixo para que ele retorne, tá bom? Professor, no caso, então, a gente está falando aí, pode ser até um ventilador, né? Que ele exaustor e ventilador, né? Pode. No caso, seria esse sistema de motor, eu giro para um lado, daqui a pouco eu giro para o outro. Seria... Sim, ele de funcionamento seria mais ou menos assim? Eu posso trabalhar ele como sendo ventilador também. É um desperdício de motor, né? Mas ele pode funcionar assim como um sistema aí de ventilador, tá? Esse cara aí, por exemplo, vamos supor aqui uma mesa de uma impressora, 3D, tá? Então eu teria aqui a mesa, né? Eu teria, vamos supor aqui, um eixo, né, roscado para que a minha mesa se deslocasse aqui, né, no sentido de Y, né? E aí um dos motores estaria aqui, ó, né? Um dos motores estaria aqui. E aí eu consigo deslocar minha mesa em Y aí, né, para que eu posicione ele aí nesse sentido. E eu teria também nessa mesa um outro eixo roscado, né, agora na posição X, para fazer com que a minha mesa fosse para a direita e para a esquerda, e neste ponto aqui eu ia jogar um segundo motor. Tipo um CNC? Exatamente, tipo um CNC. Né? Então aí, ó, você vê que eu consigo aí com dois motores. C, né, professor? Oi? Mais um motor pro C nessa impressora 3D, né? Então. Tem X, Y,
No caso aí do Z, o que acontece? Ela estaria aí na cabeça de impressão, tá bom? Ela estaria na cabeça de impressão. Então, eu teria, obviamente, um outro motor de passo, né, que faria essa cabeça ir subindo a maneira que a minha impressão em determinado nível estivesse sendo acabada, tá? Então ela estaria acoplada ao quê? À cabeça de impressão, né? No caso aí ele estaria no eixo Z mesmo, ok? Positivo, professor. Beleza. Mas só esse posicionamento aqui da mesa já dá para ver que eu posso posicionar aí a minha mesa em qualquer local, tá bom? Que mais? Bom, aí só faltou ele ir para a posição 4, né? Só faltou ele ir para a posição 4, em que eu tenho as fases A e B ligadas. Então, ó, o A está ligado, o B está ligado, e aí A' e B' estão desligados. Aí eu vou para a posição 4. Aí a gente nota que o próximo espaço é 0 no A, 1 no B, 1 no A' e 0 no B. Então você vai notar que você é igualzinho esse cara aqui, ou seja, voltou para o número 1. Tá? Então é a sequência de trabalho aí. Ok? Vixe, vamos lá. Esse aqui é o half step, tá? Uma animação do half step. Então a gente nota aí que eventualmente eu tenho só uma bobina ligada, eventualmente eu tenho duas bobinas ligadas. Quando eu tenho duas bobinas ligadas, ela está num ângulo aí múltiplo de 45. Né? Quando eu tenho uma única bobina ligada, ela está no múltiplo de 90 graus. Tá? Esse aí, obviamente, está em sentido anti-horário aí. Beleza. Aí o que acontece? O meu motor, para que ele trabalhe, né, para que ele trabalhe, principalmente, por exemplo, controlado aí por microcontroladores ou até mesmo contadores, né? Eu posso pegar, por exemplo, fazer um sistema de contador, né, TTL, CMOS, etc., e fazer esse cara trabalhar. Bom, só que acontece, essa bobina aqui, ó, mesmo sendo que esse 28BY, que é uma bobina de 5 volts, ele vai puxar uma corrente alta, né? Que, por exemplo, o Arduino não suportaria, né? Ele não suportaria. Então, eu precisaria colocar um driver nele, né? Então, o driver é o quê? É um cara que suporte a corrente. No caso, eu tenho quatro transistores, né? Que é Q1, Q2, Q3 e Q4. E aí o acionamento dele é feito pelo microcontrolador ou pelo contador aí, tá? Na sequência aí, né? T0, T1, T2, T3 e assim vai, tá? Obviamente. Então, essa sequência está sendo mostrada aí. T0, T1, T2 e T3, né? Qual que é o nome desse modo de acionamento aí? Wave step, full step ou half step? Wave step. Wave step, certinho, tá? Wave step. Oi? Eu não entendi. Não, professor, eu tinha mencionado o wave step. Tá, legal. Então aqui, ó, esse sentido, obviamente, ó, tá na anti-horário, tá, ó. Tá na linha, a linha, B e voltou para A. Então tem sentido aí anti-horário. A,
B' ou barra B, né? Barra A, B e volta para A. Tá? Então, ele está perguntando aqui, ó, qual a sequência para acionamento horário? Né? Então, de A para B barrado, depois para A barrado, depois para B, e aí voltando para A, essa sequência é anti-horário. A pergunta é, qual é a sequência para acionamento horário? Vamos lá, comecei no A. Quero acionar o horário. Então, qual é o próximo? O B. B, Depois o A linha, a linha, B linha e A. ok, é isso mesmo. B' e A. E aí, obviamente, vai repetir, né? Agora, qual seria a sequência para acionamento horário em half step, meio passo? Então, vamos lá, comecei da A. Qual que é o próximo? Tá? Horário, né? Então, ele tá assim. AB, Aí seria exatamente, ó, liga A e B, B, só B. B A linha, Agora a gente põe o A' B, A linha, B. Agora só o A', exatamente, é isso mesmo. Só o A', depois o A', B', aí só o B', depois eu tenho B' A e volta no A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos. Exatamente. Beleza? Então tá aí. É a mesma sequência aqui, só tem uma outra pegada. Essa utilização aqui é um motor com é, com 6 terminais, né? Então ele tem lá A e B, né? A e B, que é justamente o meio aí, ó, de uma bobina. Você vê que tem uma interligação no meio aqui do A e tem outra interligação no meio da bobina aqui do B, né? Então, você vê aqui, por exemplo, eu saio da 1A, passo pela bobina 1A, passo por aquele meio ali, volta aí para a bobina 2A. Né? E a outra da mesma forma. E aí eu tenho, né, essa sequência aí de fracionar cada uma aí em half step, tá? Então tá aqui a animação.